Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de Sociologia online. O tema da aula é castas, estamentos e classes. Pessoal de Balneário, não se preocupa, eu não vou falar tudo de novo sobre castas e estamentos. A gente vai fazer uma retomada rapidinha para então tratar do tema específico da nossa aula hoje, que são as classes sociais, o conceito de classe social. O objetivo que eu tenho para essa aula hoje é que vocês compreendam o olhar do Marx sobre classe social e o olhar do Max Weber sobre esse tema, ok? Primeiro, quando eu falo de classes, de estamentos e castas, eu estou falando de um conceito, de uma prática social chamada estratificação social. Primeiro, o que é estratificação? É uma classificação dos indivíduos em grupos sociais se baseando nas condições socioeconômicas. É como se fizéssemos aquilo que os biólogos chamam de, se eu não me engano, de taxonomia, que é a divisão dos seres por gênero, sexo, dos seres vivos. É mais ou menos isso, né? Estou certa? Eu acho que eu estou certa. Não sei, mas tudo bem, vocês entenderam. Essa estratificação é algo como se fosse, segundo a sociologia, inerente à organização social, à própria sociedade. Quando que isso surge? Quando os homens, então, eles começam a dividir as suas tarefas de trabalho para organizar melhor a atividade, e a partir do momento que esses homens começam a fazer isso, pelo fato de cada indivíduo de um determinado grupo receber uma tarefa diferente, isso vai fazer com que se gere, segundo os sociólogos, uma desigualdade entre os homens, porque algumas tarefas vão ser consideradas mais importantes do que as outras, ok? E aí, os próprios homens vão começar a se analisar e se dividirem de acordo com essas atividades, de acordo com as características dessas atividades, ok? E se a gente pensar na estratificação, então a base da estratificação, que é algo que os sociólogos percebem, mas que segundo eles faz parte da nossa sociedade, nós somos agentes da estratificação, a base é a desigualdade. Então existe uma estratificação porque nós nos vemos como desiguais, porque os grupos são divididos segundo as suas diferenças. E qual que é o problema disso? Porque a estratificação, ela mostra e ela coloca em prática uma divisão dos homens baseado em superiores e inferiores. Então, a estratificação está relacionada a uma hierarquização dos grupos sociais, certo? Por isso que lá no texto de vocês, logo a discussão começa sobre explorados e exploradores, certo? E aí, então, a gente chega no conceito de classe social. Embora eu fale aqui como um conceito sociológico, a gente sabe que, e a gente percebe que a classe social faz parte da nossa mentalidade, da forma que a gente percebe as coisas. E vocês vão entender isso um pouco melhor ao longo das aulas, mas percebam isso no dia a dia, se todos nós já não somos... nós já não somos constituídos por essa forma de ver o mundo, da estratificação, das classes sociais, entenderam? Então, assim, o primeiro pensador, porque ele não era um sociólogo, o Marx é o primeiro autor que vai pensar essa questão de classe social. Ele não tem um conceito muito definido, disse que quando ele, um pouco antes de morrer, ele estava elaborando um pouco mais o conceito de classe social, mas ele traz alguns insights que são muito recorrentes no nosso dia a dia. O primeiro ponto que a gente precisa entender que é o seguinte: o Marx ele parte de uma premissa. Ele é um materialista. E o que isso quer dizer? Por isso a teoria dele é chamada de materialismo histórico dialético. Primeiro, o objetivo dele é compreender como as coisas naturais são criadas e como essas coisas naturais modificam as nossas condições de existência. Eu vou dar um exemplo. Quando ele analisa o surgimento da agricultura, ele vai dizer assim, que a agricultura é uma invenção e uma inovação que foi descoberta pelo homem
gravem isso, a palavra descoberta, e que alterou profundamente as relações sociais, as relações de trabalho. Por que eu pedi para gravar a palavra descoberta? Porque o Marx, quando ele disserta sobre o materialismo, ele acreditava que as coisas materiais, nas nossas relações materiais, as nossas relações de produção, os modos de produção é que produziam as coisas. Não é a ideia, não são os pensamentos. Para vocês terem uma noção, as ideias para o Marx eram secreções. Como ele chega a essa discussão é uma coisa bem profunda, mas isso fica para um outro dia, para um bate-papo, ok? Então, Marx, ele entendia que a base de tudo é o mundo material. Por exemplo, a nossa consciência é formada pelas condições materiais. E aí que ele vai dizer que a pessoa pertence a uma classe social e ela se identifica automaticamente com essa classe porque aí, por causa das relações de poder, das relações de força, da força de produção, meu Deus, dos meios de produção, etc, etc. Outra característica importante desse materialismo de Marx é que para ele as condições materiais são elas que produzem a cultura, que produzem as ideias. Tá? Por que isso é importante? Para entender o que ele vai dizer sobre classe social. Marx vai dizer que quanto mais complexo se tornaram as condições materiais, quanto mais complexo o homem foi desenvolvendo da agricultura, ele vai para... Eu estou dando um salto, tá? Mas agricultura, manufatura, indústria, quanto mais complexos são os meios de produção, maior vai ser maior e mais profunda a divisão social do trabalho. E à medida que o homem evolui materialmente, ele aprofunda essa divisão social do trabalho, gerando então as classes sociais que para ele são características da sociedade capitalista. Ok? E o que são as classes sociais para Marx? A classe social nada mais é do que a posição em que os indivíduos ocupam em relação aos meios de produção. Tá? Quem tem um pouco de dificuldade para lembrar desses conceitos, dá uma olhada no material do segundo ano. Tem bastante discussão ali do primeiro ano. Tem todo um material sobre Marx, tá? Então, assim, eu vou explicar como isso funciona para vocês. Vamos pegar como exemplo esta planta e vocês vão imaginar que essa planta é uma fábrica, tá? E essa fábrica é um meio de produção, certo? As classes sociais, elas são constituídas a partir desse meio de produção. Então, nós temos nessa fábrica, nós temos os capitalistas, os donos da fábrica, que são os proprietários de capital, que têm, então, como sua renda os lucros da produção. Isso é o Marx falando. Numa outra ponta, a gente tem os operários. Quem são os operários com relação à fábrica? Eles não são donos da fábrica. Eles são proprietários da sua força de trabalho, vendem essa força de trabalho para o capitalista e recebem em troca um salário. Então, para Marx, a classe social que uma pessoa ocupa está diretamente relacionada aos meios de produção e, consequentemente, aos fatores econômicos, às relações de trabalho. Para Marx, a classe social é a forma que o homem constrói essa consciência como pertencente a um grupo, e esse grupo vai ser ou dos operários, ou que são os proletários, ou dos capitalistas, e aí vai ter outras divisões burguesas, enfim, mas que a gente não precisa falar sobre isso agora. Entenderam? E aí o que acontece? Quando Marx vai falar desses dois grupos, dessas duas classes, ele vai deixar muito claro que a relação entre essas classes é uma relação de dominação. Os capitalistas vão sempre tentar dominar os operários ou os proletariados. Por isso, e aí vai ter, segundo Marx, uma luta de classes. E aí ele vai chamar essa relação de dominação de uma relação de exploração. Por isso é muito comum, quando a gente fala de classes sociais, vir aquela ideia de os capitalistas exploram
os operários, as pessoas. Eu lembro que até no terceiro ano aqui de Balneário, eu comecei essa aula falando sobre explorados e exploradores, e eu perguntei. E aí o Caetano comentou assim, não, professor, existe sim os explorados, porque o trabalhador não recebe conforme o seu salário, não é o valor que ele deveria receber, porque é uma exploração, porque é uma retirada do lucro, enfim, que é a discussão sobre a mais-valia. Esse pensamento é essencialmente marxista. Até sugiro, eu vou deixar aqui embaixo uns textos, uns artigos para quem quiser ler um pouco mais sobre isso. E é realmente isso que o Marx pensava, que o capitalista explorava o operariado, ok? O Marx, ele vai encerrar a discussão dele aí. Ele não continua, porque afinal de contas ele morreu, mas ele não tece nada mais além disso a respeito da classe social. Quem vai aprofundar a discussão é o Max Weber. E eu vou cuidar sempre para falar dele como Weber, para não fazer confusão. O Weber, ele vai olhar a estrutura da sociedade a partir de 3 formas. Ele vai dizer que a sociedade ela deve ser vista a partir de 3 dimensões, que é a ordem econômica, a ordem política e a ordem social. A ordem econômica, para ele, está diretamente relacionado às classes, como os indivíduos são estratificados em classes. A ordem política está relacionada à divisão com respeito aos partidos, eu vou explicar, não se preocupem. E aí a ordem social, que tem como produto o status. Para o Weber, não há uma estratificação social, por exemplo, as classes. Existem outras que são uma estratificação baseada na ordem social e na ordem política, que se interpõem, elas caminham juntas. Para o Max Weber, não é o mais importante não são as relações de trabalho, como eram para Marx, ok? Então, o que ele vai, como, por exemplo, no campo da ordem econômica, que aí é a estratificação por classe, ele vai dizer que como que a gente identifica essa estratificação e como a gente quantifica a partir dos bens e dos rendimentos e a capacidade de consumo de um grupo, tá? E aí é uma estratificação de classe. A estratificação de status é a questão do prestígio, das relações sociais que o indivíduo consegue estabelecer, que o grupo consegue estabelecer na sua cidade, no seu país. É o status, o prestígio, tá? E aí a gente tem a questão do partido, que é uma outra forma de manifestação da estratificação, da diferenciação social. O partido é bem interessante, porque o que o Marx vai perceber, o Max Weber? Que aquele indivíduo que de alguma forma ele está envolvido com as questões políticas, literalmente, quanto mais participante ele é da burocracia do Estado, mais poder ele vai ter e mais capacidade de produzir recursos e controle dentro do próprio Estado. Então ele vai dizer que dentro desse, tanto na classe como status e no partido, quando o indivíduo circula por esses 3 ambientes, ele vai produzindo riqueza, vai produzindo novas relações sociais, vai produzindo a meritocracia, etc. E aí, quanto mais bem posicionado estiver um indivíduo, seja no campo econômico, na ordem social ou na ordem política, mais importância ele tem, mais recursos ele gera, ok? Mas tem, além disso, um outro ponto na discussão do Marx, além do Weber, tá, gente? Além dessa toda a discussão que não existe só a classe social como um meio de dividir os grupos. Ele vai dizer também que existe uma situação de classe. E eu acho isso bem interessante e eu acredito que vocês vão conseguir entender bem, porque faz um tanto parte da nossa realidade, das nossas práticas sociais. Ele vai dizer que existe a situação de classe de mercado. O que seria isso? O tipo de emprego que é considerado mais virtuoso, mais importante dentro de uma sociedade, num determinado contexto histórico. Se a gente pensar na medicina, ser médico, é uma profissão muito valorizada na nossa sociedade. Então, isso também contribui para uma construção de um status diferenciado.
e que está diretamente relacionado com o mundo do trabalho. Além disso, existe também uma situação de classe que ele vai chamar a situação de trabalho, que é, eu então sou médica e dentro da minha própria área, que posição eu ocupo? Eu sou uma residente de medicina? Eu sou uma médica formada? Ou eu sou uma médica diretora do setor de oncologia no Albert Einstein? Dependendo do lugar que eu ocupar dentro da minha própria área, eu tenho prestígio, mais ou menos prestígio. Então, tudo isso para o Max Weber se entrelaça e constitui a nossa consciência enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Diferente do Marx, que vai dizer que o que nos define enquanto sujeito é a nossa consciência de classe, sou operária ou capitalista, o Weber vai ampliar esse leque e eu acredito que faz muito mais sentido, porque nós não somos só aquilo que nós fazemos com a nossa força de trabalho, certo? Por exemplo, eu não vou me usar como exemplo, a minha força de trabalho eu vendo na escola, recebo o meu salário, eu não sou única e exclusivamente operária da educação, eu tenho diversas outras características e eu desenvolvo diversos outros papéis, e mesmo que eu seja uma assalariada, dentro desse universo acadêmico, desse universo educacional, eu posso construir de diferentes lugares de prestígio, de ascensão, etc. Entenderam? Vocês conseguem perceber isso? É importante que isso não fique tão teórico para vocês, ok? O Weber, assim como o Marx, ele também vai entender que existe uma relação de dominação entre os grupos sociais. Mas é muito interessante a forma que ele trabalha esse conceito, porque eu tenho para mim que o materialismo histórico, a forma, e também como os marxistas, né, aqueles que vieram depois do Marx, vão produzir essa discussão, é muito maquiavélica, né, os explorados versus os exploradores. E o Max Weber lança uma luz que eu acho muito interessante sobre essa relação entre os grupos sociais diferenciados. Ele vai dizer assim, acompanhem aí na tela. A dominação corresponde a um estado de coisas pela qual uma vontade manifesta, o mandato, do dominador ou dos dominadores influi sobre os atos de outros, dominado ou dos dominados, de tal modo que, em um grau socialmente relevante, estes atos têm lugar como se os dominados tivessem adotado por si mesmos e como máxima de sua ação o conteúdo do mandato, a obediência. Quando Weber vai falar sobre dominação, o foco dele é naquela pessoa que obedece, nos dominados. E ele vai dizer que só existe uma relação de dominação porque aquele que obedece percebe aquilo que está sendo pedido, desejado, imposto como algo seu, algo que faz parte da sua verdade, da sua consciência, das suas práticas. Para Weber, existem 3 motivos de submissão ou ainda princípios de autoridade, que é como se fossem o motor das relações de dominação. O primeiro motivo seria o motivo racional, que ele tem como base os interesses, as vantagens. Então, vou pegar um exemplo do senhor feudal e o servo. É uma relação de dominação, segundo Weber, sim, mas ela é motivada por um interesse, por uma vantagem específica. Embora o servo seja o dominado, dentro da lógica weberiana, ele recebe algo em troca, ele recebe a terra para plantar. Então, o motivo que faz com que ele seja submisso ao senhor feudal é um motivo racional. Ora, se eu não me submeter, eu não tenho onde plantar, eu não tenho de onde tirar mantimento, eu vou morrer, certo? Esse tipo de dominação, o Weber chama de dominação legal. Ela é permeada por uma fé, por uma crença no estatuto legal. O que seria esse estatuto legal? São esses acordos que não significam um papel assinado, mas é aquela ideia de que eu acredito que o melhor é agir dessa forma e me baseio no meu raciocínio, numa questão lógica. Se eu não fizer isso, eu não ganho aquilo. Pronto, tá? E aí, então, tem também o motivo tradicional. O que é isso? É uma submissão baseada na tradição, nos costumes, numa ideia de
como o Weber chama de ontem eterno, como se há tanto tempo é assim, que é dessa forma que nós temos que nos comportar. Ou ele chama de hábito cego. Exemplo, a relação dos súditos com o rei absolutista. Vocês estudaram absolutismo no 9º ano, no 8º ano, depois com certeza já revisaram isso em história, que é agora no 3º, ou vão revisar ainda, enfim. Aquela relação com o rei absolutista, ela é quase que, durante um bom período, inquestionável. Por quê? Porque sempre foi assim, porque o rei, ele é o enviado de Deus, porque a monarquia é assim, desde sempre. Então, obedecemos e nos submetemos a ele pela tradição que envolve a família real, as monarquias. E é esse tipo de dominação, o Weber dá o nome de dominação tradicional, tá? Que ela é baseada, então, nesse hábito cego, nos costumes. E, por último, a gente tem os motivos que ele denomina de afetivos. É quando a pessoa ou um grupo se submete a alguém, a um líder, e essa submissão está diretamente ligada às afeições. O que é isso, professora? Aquela pessoa tem um dom de oralidade, ela tem um carisma que conquista a atenção dos outros, que conquista a obediência dos outros. A gente pode pensar em um líder religioso, um líder de bairro, que é uma pessoa que tem carisma, que encanta com suas palavras, e então ele ganha essa autoridade e, consequentemente, as pessoas se submetem a ele. Ou alguns líderes populistas, os discursos de alguns políticos populistas, no sentido de, a gente tem teve diversos exemplos na história, a gente pode pegar um pouco Vargas, o próprio Hitler, que é até o Stalin tem algumas imagens dele assim de tão próximo do povo, aquele que cuida do povo, e isso acaba estabelecendo com os indivíduos uma relação de dominação carismática. Ela é muito mais baseada no carisma da pessoa do que qualquer outro motivo que ele poderia dar para se estabelecer essa relação de dominação. Entenderam? Então, a gente trabalhou o conceito de classe dentro de Marx, e aí aprofundamos a análise desse conceito a partir do Weber. Vou propor para vocês, e aí não é uma atividade valendo nota, mas eu vou deixar aqui em anexo um texto que eu achei um tanto interessante, que fala sobre a luta de classes, mas com outro olhar. Inclusive, esse texto, na última aula que eu tive ao vivo com o 3º aqui de Balneário, eu chamei o Caetano, o Jean e o Augusto, ia chamar a Maria Beatriz também, mas ela faltou, para que eles lessem esse texto e apresentassem esse material para a sala como nota, a segunda parte da P1. Vocês lembram disso? Então, o que eu vou sugerir? Que vocês leiam esse texto, todos vocês, e a gente marcar, quem sabe, uma live, um hangout para discutir esse texto. Só que aí quem vai propor a apresentação do texto são os meninos. Mas calma, não está nada certo, é só uma sugestão. Ok? Eu sei que toda essa questão online envolve diversas coisas. Mas, independente disso, saindo ou não um hangout, deem uma olhada nesse texto que vale bem a pena. Eu não tenho ainda uma opinião formada, porque o artigo é muito diferente do que até então entendia de classes sociais. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa elaborar esse conhecimento juntos. Certo? Pessoal, façam a tarefa de casa, façam a tarefa de classe. Eu estou buscando colocar todas no formulário para ser mais fácil, né? Para eu me organizar e para vocês fazerem também. Mas qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Um beijo e se cuidem!